Por favor, para vocês ocuparem aqui a mesa. Aqui. Convidar também o engenheiro florestal Henrique Correia Broqueto, que já está conosco aqui. Pode ocupar algum lugar, por favor, Henrique? Não sei se vai caber aqui. Aqui. Vou pôr mais uma cadeira. Tá. Você veio para a reunião das árvores. Pode ocupar uma das mesas aqui para a gente ficar mais perto. Pessoal do fundão, tá tranquilo aí? Participando? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos representantes aqui da CPFL. Agradecer a presença de todos que aceitaram o convite para participar dessa reunião. É uma reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu agradeço a presença do vereador Nelson das Placas, que compõe, é membro dessa comissão permanente, do vereador Paulinho Pereira, perguntando aos dois se gostariam de fazer uso da palavra agora na inicial ou se pretendem falar durante a reunião, como vocês preferirem. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, seu Nelson? Tudo bom? Bom, todos nós aqui no mandato, e não foi apenas eu, também o gabinete do vereador Paulinho, também o gabinete do vereador Nelson, e vários gabinetes aqui da Câmara, recebemos uma chuva de e-mail, de vídeo, dessa extração promovida pela CPFL em Ribeirão Preto. O objetivo dessa audiência é nós ouvirmos a CPFL. A Secretaria de Meio Ambiente mandou algum representante? Tem alguém aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente? Espero, houve uma comunicação do secretário dirigida à comissão, dizendo que não viriam à reunião da comissão. Eu lamento muito, com todo respeito ao secretário Ocano, lamento muito essa postura, não é a postura que Ribeirão Preto espera da Secretaria de Meio Ambiente, numa cidade que tem um déficit arbóreo muito grande, numa cidade onde a incidência de doenças respiratórias, notadamente em idosos e crianças, é muito acima do normal pelo fato de que nós não temos a arborização recomendada pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU. Então, nós lamentamos a postura da Secretaria de Meio Ambiente em não comparecer a essa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Nós vamos fazer uma breve exposição, alguns questionamentos. Então, boa tarde ao Ivênio, ao Guilherme, que estão compondo a mesa de trabalho aqui conosco. Nós temos alguns apontamentos a fazer. O primeiro já fizemos, que é o secretário de Meio Ambiente nos informando a impossibilidade de estar aqui presente. Eu vou inicialmente passar a palavra para vocês. Nós queremos entender o porquê dessa ação e agora vocês fiquem à vontade assim, quem vai falar, quem está autorizado a falar, quem gostaria de fazer essa exposição, apenas inicialmente dizendo que a autorização que chegou até nós, enviada pela Secretaria de Meio Ambiente, é uma autorização que já compõe aqui, nós queremos ouvir primeiro vocês. Então, eu passo a palavra para vocês para essa exposição
da razão dessa registrar a presença do vereador Maraca, do vereador João Batista aqui conosco. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Ivênio, sou gerente da CPFL na área de transmissão de energia aqui em Ribeirão Preto. Ivênio de Souza. O Guilherme depois vai falar também pela parte do meio ambiente. O que nos moveu a extração dessas árvores, do ponto de vista técnico, eu vou falar da parte técnica, depois da parte ambiental o Guilherme fala, é a questão da segurança das pessoas. Tá? Nós temos aqui 93 municípios sobre a nossa responsabilidade, que são dirigidas diretamente aqui por Ribeirão Preto. Várias cidades a gente já regularizou essa situação de arborização urbana debaixo de linha de transmissão. E deixamos Ribeirão Preto agora para começar a partir de 2012, 2013, e a gente veio numa série de conversas aí com o Ministério Público e com a Prefeitura para como melhor começar isso. O grande problema que nós temos nas linhas nossas de 138 mil volts é que as árvores debaixo dessas linhas, vou tentar esclarecer um pouco o que acontece com o nosso corpo humano. O nosso coração, se passar por ele uma corrente de 100 miliamperes, a corrente elétrica é medida em amperes, então uma corrente de 100 miliamperes que passar pelo nosso coração, leva o coração à fibrilação e óbito. Tá? 100 miliamperes. As linhas de 138 mil volts que estão aqui na cidade de Ribeirão Preto, elas têm uma corrente de curto-circuito. O que quero dizer com isso? Se uma árvore tocar num condutor dessa linha, ou um condutor tocar numa árvore, alguém que esteja nessa árvore, próximo da árvore, essa pessoa está sujeita a levar uma corrente elétrica pelo seu corpo de 10 mil amperes. De novo, 100 miliamperes matam um ser humano. A gente está falando de 10 mil amperes. Tá? Então, uma corrente dessa ordem não mata, necrosa, carboniza a pessoa. Então, com relação a essa segurança das pessoas, a vida das pessoas, o entendimento nosso é que essas árvores têm que ser erradicadas debaixo da linha de transmissão por conta do risco à vida das pessoas que estão próximas a ela. Então, enumeramos aqui em Ribeirão Preto 1.374 árvores que devem ser erradicadas. Ribeirão tem milhares e milhares de árvores. As árvores que estão debaixo da rede, que a gente chama rede secundária, que é 220 volts, ou da primária, que é 15 mil volts, essas a gente poda. Mas as árvores que estão debaixo das linhas de transmissão, 138 mil volts, nós temos que erradicá-la. Não temos outra alternativa. Tá? Então, basicamente, o que está movendo a CPFL a erradicar essas árvores debaixo das linhas de transmissão é pura segurança das pessoas. Tá? E amparado pela legislação, o Guilherme pode também nos falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, trabalho na Diretoria de Sustentabilidade do Grupo CPFL Energia. Bom, complementando o que o Ivênio introduziu, mediante essa situação de risco, né, não é particularidade de Ribeirão Preto, isso é comum em outros municípios da área de concessão e de outras concessionárias também, né, nós, pelas normas técnicas para a segurança das pessoas que ali estão próximas, ou que porventura possam subir numa árvore dessa ou se aproximar, né, nós solicitamos, no momento da construção da linha de transmissão, é feita toda a supressão dessa faixa e limpeza. Porém, ao longo dos anos, munícipes, a própria natureza, né, a avifauna, trazem sementes e outras árvores vão crescendo ali, certo? E é muito comum, pessoal, munícipe plantar jaca, abacate,
outras frutíferas, né, que atraem crianças, e pode-se enroscar uma pipa, enfim, ela sobe para pegar isso, e ela fica próxima aos condutores de energia, isso traz um risco muito grande. Então, mediante essa exposição, como houve esse crescimento de vegetação desordenado, que eu posso chamar assim, um termo simples, nós solicitamos novamente a autorização para a Prefeitura Municipal para a supressão dessas árvores. Isso teve iniciativa num bairro. Qual que é o nome do bairro? Eu não estou me recordando agora. Próximo a Henri Nestlé. Henri Nestlé. E a associação de moradores lá até nos questionou quanto a essa questão das árvores, que estavam bem próximas a essa fiação. E aí começou a conversa. Tá? E, enquanto isso, teve um inquérito civil, onde o promotor, mediante a gente explicando toda essa questão de risco, nos questionou quanto a providências quanto a isso. Pois bem, já estávamos programando para fazer em Ribeirão Preto, solicitamos essa autorização à Prefeitura, a qual foi expedida, foi definida uma compensação ambiental pela supressão dessas árvores, e assim nós fizemos. Nos programamos para a doação dessas mudas como forma de compensação, porque o município entendeu que ele poderia utilizar essas mudas para projetos públicos, ou seja, plantar em outras localidades, ou mesmo na arborização urbana, e outros pontos que não fossem aquele que iriam trazer risco à população. Certo? Em paralelo a isso, em 2014, nós fizemos um licenciamento para regularização do sistema elétrico da CPFL Paulista, né, em todas as áreas de concessão, pela CETESB, o órgão estadual, o qual foi nos emitido a autorização de supressão total dessa faixa, ou seja, a limpeza justamente por conta desse risco existente, o qual também foi gerado o TCRA, o Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental, que estamos cumprindo. Inclusive, um dos bancos de áreas que compõem os plantios, em larga escala desses termos de compromisso do Grupo CPFL, fica aqui em São Simão, próximo a Ribeirão Preto, né, dentro da bacia de vocês. Então, ou seja, até na questão de compensação, podemos entender até que estamos compensando, não digo em dobro, mas uma compensação a mais, né, adicional até, por conta do apelo que teve da Prefeitura. Né, ela entendeu que a gente... Né, e fizemos essa doação, certo? Então, é isso. Eu agradeço as colocações. Para nós ficou claro a preocupação da CPFL com a vida. Eu vou proceder a algumas perguntas aqui. Nós precisamos fazer um encontro de documentos. Até aqui, a documentação que a Prefeitura nos enviou não nos satisfez. Vocês estão dizendo que, além da compensação exigida por lei, vocês fizeram uma compensação superior àquela exigida por lei. Então, nós precisamos, eu não sei se vocês estão de posse desses documentos, se vocês trouxeram esses documentos, para que nós possamos, então, fazer um encontro de documentos. A Secretaria de Meio Ambiente não nos enviou esses documentos que vocês estão falando, e aquilo que a Secretaria nos enviou mostra o contrário. Mostra uma compensação inferior àquela que a lei determina. Mas eu vou iniciar, você talvez faça eu repita alguma pergunta, alguma coisa que vocês já fizeram, mas é para ficar claro aqui na audiência, para ficar claro para o telespectador da TV Câmara, a TV Clube também está aqui acompanhando, a imprensa da Câmara Municipal está acompanhando, que nós temos um decreto aqui no município, o decreto federal, o número 35851 de 1954. No artigo 151, no Código de Águas, ele afirma que é direito do concessionário ter acesso à área de servidão, desde que não haja outra via praticável, e que é proibida a plantação de árvore de elevado porte. Considerando que no local haviam outras formas de acesso e que as árvores ali presentes eram de pequeno e médio porte, por que não foi priorizada a poda dessas árvores ao invés da extração? Eu vou ler aqui o artigo do decreto, que é o artigo 2º,
Ele diz: a constituição da servidão a que se refere o artigo depende da expedição pelo Poder Executivo de decreto em que, para esse efeito, se reconheça a conveniência de estabelecê-la e se declarem de utilidade pública as áreas destinadas à passagem da linha. A servidão compreende o direito atribuído ao concessionário de praticar na área por ela abrangida todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica e das linhas, sendo-lhe assegurado ainda o acesso à área da servidão através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável. O artigo 3º diz que os proprietários das áreas atingidas pelo ONU limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência à servidão, abstendo-se, em consequência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embaraçem ou lhe causem dano, incluídos entre os que erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte. Nesse mesmo decreto, o decreto 35351, de 16 de julho de 1954, o artigo 3º que o vereador Papa acabou de ler, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: aos concessionários é assegurado o direito de mandar podar ou cortar qualquer árvore que dentro da área de servidão ou na faixa privada paralela à mesma, ameaçam a linha de transmissão ou distribuição. No caso, a gente está falando de linha de transmissão. Então, esse mesmo decreto, ele nos autoriza a limpar a faixa de servidão da linha de transmissão. Então, esse é o motivo básico dessa limpeza com base nesse decreto do Papa. Correto. E assim, se o decreto, ela fala em poda ou extração, e se as árvores eram de pequeno e médio porte, por que a opção pela extração e não a poda das árvores? As árvores de pequeno porte que tem debaixo das linhas, a gente não está mexendo. A gente está mexendo só naquelas que estão próximas aos condutores energizados. São as árvores de grande porte. O que vocês estão removendo são árvores de grande porte. Grande porte. E isso está registrado no pedido pela ordem, que vocês fizeram à Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Pois não, vereador. Grande porte, ele considera que altura, porque tem árvores de 2,5 metros, de 2 metros, que foram retiradas também. Bom, vamos por partes. A faixa é bem extensa dessa linha, né, são algumas linhas, mais de uma, e uma faixa de 30 metros de largura. Né. Algumas espécies, tem até um levantamento aqui, mais ou menos por trecho, nós temos oiti, ipês, né, como eu tenho graviola, cajueiro, coqueiros, fruta do conde, eu tenho diversas espécies aqui e gêneros, e sim, estamos focando naquelas de médio e grande porte, ou seja, médio porte é acima de 5, 6 metros de altura e grande, né, podem ter árvores aí, pode chegar a 30, 40 metros, certo? Então, essas espécies estão sendo suprimidas, tá? Houve até um trecho que nós suprimimos algumas árvores de pequeno porte, por engano, e a CPFL providenciou o replantio dessas mudas, até com mudas já com um porte razoável, tá? Para a população que ali tinha plantado. A prefeitura percebeu isso, nos indagou, nos questionou, a gente assumiu isso, fomos lá e replantamos essas mudas. Tá? Desculpa, só repetindo, as mudas que vocês replantaram foram? As mudas de pequeno porte que, por engano, foram suprimidas no ato da supressão massiva das árvores. As torres nossas de transmissão, em média, a torre, tá? Ela tem 27 metros no seu topo. A linha, quando ela está pendurada na torre, ela está uns 6 metros abaixo desse topo. E a flecha da linha, nós temos uma altura mínima tolerada para esse nível de tensão de 9 metros. Então, na flecha da linha, ela chega às vezes até 9 metros.
Perguntar para o engenheiro Henrique, que está conosco aqui. Engenheiro, como é que funciona a questão da compensação ambiental das espécies extraídas e como que elas devem ser realizadas? Pode ligar aqui. Do mesmo decreto, nós vamos ler o artigo 10º. Não, da legislação municipal aqui. A nossa legislação municipal que versa sobre arborização urbana. A lei 7.159, no seu artigo 10º, engenheiro Henrique, ela fala que a supressão total, parcial ou poda de qualquer árvore somente será admitida com prévia autorização, expedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou órgão por ela indicado, através da emissão de laudo técnico a pedido do interessado. Na autorização, no parágrafo 2º, ela afirma que na autorização para a supressão de vegetação arbórea, a que se refere esse artigo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente indicará a reposição adequada para cada caso. O decreto que regulamenta essa lei, no seu artigo 1º, no seu artigo 2º, ele informa que na autorização para a supressão de vegetação arbórea, a que se refere esse artigo, a Secretaria de Infraestrutura indicará a espécie e quantidade de reposição para imóveis urbanos, residências, etc., na proporção de 1:1, para árvores verdes ou mortas. Nos demais casos, usará a seguinte proporção: acima de 100, para cada uma extração, 25 árvores repostas. Como que se dá essa extração, por favor? Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Broqueto, sou engenheiro florestal, formado pela Unesp. Atualmente eu trabalho na empresa Plantar e Viver Consultoria Ambiental há 8 anos, com produção de árvores nativas e elaboração de projetos, execução de projetos na área ambiental. E com relação à compensação ambiental, bom, vocês podem observar que essa lei, esse artigo, ele é totalmente discricionário, né? Ele deixa muita abertura para que o técnico da Secretaria do Meio Ambiente faça o que ele deseja, o que ele achar de melhor. Então, isso pode ser, muitas vezes, através de umas compensações maiores ou através de outras menores, dependendo do caso, né? Mas, geralmente é feita através de doação de mudas, a compensação ambiental, ou através de reposições, plantios e manutenção dessas mudas, de acordo com a compensação, com o número previsto. A compensação através de doação é feita da seguinte forma: o técnico estabelece as espécies que ele quer, que ele precisa, a quantidade de cada uma, estabelece o padrão da muda, que geralmente na prefeitura é muda de 1,5 m, com a copa bem formada, né, muda voltada à arborização urbana. E quando é feita a solicitação de compensação através do plantio, o plantio ele é orientado para seguir uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente estadual e é solicitado que o plantio seja feito prioritariamente no mesmo local onde foi feita a supressão, o corte, e que seja feito prioritariamente também em uma área só, uma área conjunta. E também, após o plantio, que sejam feitas as manutenções adequadas, para que as mudas possam vingar e formar uma floresta. Obrigado, engenheiro Henrique. Eu volto aqui para os nossos convidados pela CPFL.
A autorização que a Secretaria de Meio Ambiente documentou, instruiu aqui a nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente, ela é datada do dia 29 de agosto de 2013. E ela tem prazo de validade de 3 anos. A legislação nos informa que ela pode ser renovável, mas nós não encontramos, a Secretaria de Meio Ambiente não nos enviou a renovação dessa autorização. Ela mandou a autorização de 2013. Nós entendemos que a autorização está vencida. Isso para nós está claro pela documentação que a Secretaria do Meio Ambiente nos enviou. Acredito que, mesmo não estando presente, o secretário não deixaria de instruir a reunião com algum documento que a Secretaria viesse a ter. Também entendemos que essa compensação ela não foi feita da maneira como a legislação prevê. Nós temos aqui, acima de 100 árvores, 1 para 25. E a documentação que a Secretaria de Meio Ambiente nos passa é de 1 para 10. As notas fiscais que foram compostas aqui pela Prefeitura, enviadas pela CPFL, ela recompõe em 1 para 10. Depois tem, acima de 1.000 extrações, a legislação municipal determina 40. Muito bem. O que nós constatamos aqui, que no projeto apresentado para solicitar licença ambiental havia um cronograma de execução. Por que esse cronograma não foi seguido dentro do prazo legal estabelecido pelo licenciamento? Ou então, se havia a necessidade de dar continuidade a esse cronograma, por que não foi solicitada a prorrogação dessa licença? Quero registrar a presença aqui do senhor Daniel Paulo Santos, presidente da Associação de Moradores do Simeone. Quem que é o senhor Daniel? Muito obrigado pela presença, Daniel. Muito obrigado. Registrar a presença do Marcos Tinoco, aqui representando a AMAECO também. Com relação ao cronograma em atraso, as dificuldades que a gente teve no começo foi aonde a gente colocar o material da extração. A prefeitura, na gestão anterior, ela estava sem local para colocarmos esse material. Então, paramos porque não tinha onde descartarmos esse material da extração. E em face disso, foi solicitado para a secretaria que aditasse o prazo para nós até 2019. Tá? Eu não estou com a licença estendida até 19, mas foi pedida para que se estendesse até 19. Tá? Desculpa, me fugiu. Você falava que na administração anterior ela não ofereceu a vocês um lugar onde colocar o resíduo das extrações. Aí a gente deu uma parada parada o cronograma. E paralelamente viemos pedir para estender o prazo até 2019. Houve uma solicitação da CPFL? Houve. Vocês estão de posse dessa solicitação? Deixa eu checar. Pois não, vereador Maraca. Pois eu já queria fazer inscrição a hora que for oportuno, eu gostaria de usar a palavra. Não, pode usar. Nós estamos apenas aguardando essa solicitação de prorrogação, bem como a autorização dada pela Secretaria de Meio Ambiente para promover a extração. Por favor, com a palavra, o vereador Alessandro Maraca. Obrigado, senhor presidente, senhores representantes da CPFL, da Secretaria do Meio Ambiente, vereadores aqui presentes, o técnico que já se apresentou também, as pessoas que estão
aqui hoje representando algumas entidades, pessoas ligadas às questões ambientais. Muito boa tarde. Eu peço licença, presidente, para chamar atenção para alguns fatos. Primeiro que a questão do perigo, né, dos linhões, da rede elétrica é evidente. Eu respeito muito já o que foi dito pelo senhor aqui, mas eu não posso deixar de destacar sucessivos erros que aconteceram nessa operação de extração dessas árvores aqui na cidade de Ribeirão Preto e que continuam acontecendo. Primeiro, eu gostaria de lembrar que, além da legislação já citada aqui, na qual nós podemos observar que a compensação não foi feita de modo adequado, primeiramente, conversei também com alguns técnicos da própria Secretaria do Meio Ambiente para perguntar, um empreendimento, quando alguém faz um empreendimento e precisa, de uma maneira ou de outra, extrair árvores, qual é a compensação? Mará, aquela parte de 25 árvores, que foi o que já foi dito aqui, e pode chegar até 200 árvores. Se for uma árvore nativa, nós podemos ali pedir até 200 árvores por uma árvore retirada. Mas mais importante que isso, Marac, que deve se observar, é que essas árvores precisam de ter até pelo menos uns 5 anos de vida dela uma manutenção, porque senão a maioria dessas mudas elas são perdidas. E nesse caso, nós não tivemos nem o plantio, e só a doação das mudas, né, o que faz com que esse número de 13 mil após plantada e da forma com que ela for plantada ou da demora de que isso ocorra, nós tenhamos uma perda maior ainda no número de árvores aqui na nossa cidade. Segundo, tem uma lei municipal 13.285 de 2014, ela estabelece que fica o Poder Executivo, e aí para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fica o Poder Executivo obrigado a divulgar na rede mundial de computadores, através do site da Prefeitura ou meio eletrônico disponível, as solicitações e as autorizações de corte de árvores no município de Ribeirão Preto. Nós procuramos e nós não vimos essa publicação, e depois nós vimos que a Secretaria não tem feito essas publicações, né? Então ela não tem cumprido uma lei sancionada pelo próprio Executivo em 2014. Nós também encontramos uma matéria no portal G1, onde no ano de 2014 já houve, aí não uma extração, mas uma poda drástica de árvore realizada pela CPFL, o que ensejou na época a distribuição de uma ação pública que foi retirada pelo promotor após uma reunião, uma audiência entre as partes, na qual ficou estabelecida que a CPFL iria cumprir algumas ações. Entre essas ações planejadas pela companhia estão o replantio, a distribuição de panfletos que avisem a população sobre as áreas inadequadas para o plantio, colocação de placas de sinalização sobre a existência dos fios nos locais onde existem os fios, e além de uma fiscalização a cada 6 meses. Nesses locais onde nós tivemos essas árvores extraídas, não tinham essas placas. Mais ainda, e eu falo aqui com muito conhecimento de causa, principalmente do que houve ali na Avenida Presidente General Euclides Figueiredo, Daniel está aqui, presidente da associação, eu fui morador lá, e nós realizamos alguns plantios de árvores naquele local, orientados, alguns anos atrás, orientados pela própria prefeitura de quais mudas a gente deveria usar ali. Então nós plantamos algumas mudas que foram sugeridas pela própria prefeitura, para que elas pudessem ser plantadas ali, que elas seriam adequadas para o local. E essas plantas, e é dessas que eu falo que não atingiam ali 2,5 metros, não chegavam a 3 metros de altura, elas também foram retiradas. Talvez elas estejam dentro dessas que possam ter sido retiradas por engano. Além disso tudo, desses erros todos e apontados aqui, nós temos 2 questões muito sérias, que foram as extrações realizadas de forma linear, né? Muitas árvores ali entraram na dança sem que precisassem ser retiradas, e isso é muito grave. E outra questão muito grave que aconteceu, e estava no local,
foi a falta de manejo. E por mais que foi dito aqui que havia acompanhamento, no momento em que eu estava no local, não tinha acompanhamento. Quem estava acompanhando era a Guarda Civil Municipal, através de uma equipe de meio ambiente que eles têm ali, uma equipe ambiental da Guarda Civil Municipal, e que, quando foi questionada o que vai acontecer com os animais, com os pássaros, ele simplesmente olhou e falou: a natureza resolve tudo, a natureza dá um jeito. E o que aconteceu ali, e eu tenho acompanhado inclusive ontem, eu falei com o Pedro Strini, que é um desses jovens que estavam lá no momento, os moradores ali do Simeone, eles saíram recolhendo pássaros, filhotes que estavam em ninhos. O Pedro, a gente tem foto, eu coloquei essa foto, nós fizemos uma filmagem também. Essa foto, ela acompanha um projeto de lei que a gente entrou ontem aqui. Essa é a foto dele segurando. Essa é uma andorinha asa branca, uma pombinha asa branca, que é um dos animais que eles recolheram e estão alimentando, porque ela é filhote. Então, o que a gente percebe é que também não houve manejo nenhum. O que mostra uma sucessão de erros e que causaram um prejuízo muito grande. Nós temos sido cobrados por alguns moradores, principalmente eu, que morei na área, as pessoas nos cobram, de que, vocês não fizeram nada. Primeiro que nós não tínhamos a informação de que esse corte estava sendo feito dessa maneira porque não foi publicado. E muito do que aconteceu... Geralmente, o Daniel também não, ele é presidente da Associação de Morador lá. E muito do que aconteceu não vai poder ser reparado. Por mais que nós possamos correr atrás de uma compensação ambiental, por mais que nós consigamos plantar outras árvores, fazer qualquer plano, o que deveria ter sido feito não foi feito. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo. Eu sei que ainda restam algumas árvores para serem extraídas, que nós possamos discutir a forma com que isso seja feito de agora para frente, para que não ocorra prejuízo maior. E o que a gente precisa de compensação até o momento, nós vamos discutir e vamos tentar reparar parte do que aconteceu. Isso é difícil, mas eu gostaria de fazer esse apelo para que isso fosse cessado. Só para terminar, senhor presidente, nós entramos com um projeto de lei ontem para incluir alguns artigos aqui no Código do Meio Ambiente, principalmente com relação às extrações de árvores, justamente por conta disso tudo, e até por uma questão regimental, nós somos obrigados, nós poderíamos até usar essa oportunidade dessa audiência da comissão, mas nós temos que fazer uma audiência pública específica, novamente por conta da lei, e nós vamos discutir isso em outro momento. Mas, dentre essa lei, tem um artigo que eu gostaria de destacar, que as extrações previstas no artigo 175 do Código, quando obrigada à compensação ambiental, só poderão ser realizadas se a medida compensatória pela degradação acontecer antes da retirada. Então, o que nós estamos pedindo aqui é que a medida compensatória aconteça antes da extração dessas árvores. E isso vai ser discutido, é lógico, nós vamos discutir. Nós entramos com o projeto ontem, não pedimos urgência justamente por conta da discussão. E nós também pedimos para que essas extrações sejam publicadas, que seja dado publicidade e que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo na cidade. Então, mais uma vez, com muito respeito à presença dos senhores, parabenizar o Marcos pela condução, acho que é oportuno essa reunião da Comissão do Meio Ambiente, ela vem cumprindo seu trabalho, e nós estamos realmente tristes com o que aconteceu. Muito do que aconteceu nós não vamos poder reparar, principalmente na questão dos animais. Outra coisa, os moradores ali, e aí se a gente precisar, a gente pode trazer, eles estão dizendo que as casas viraram locais para os pássaros que estavam ali fazerem ninhos. Então aumentou muito o número de ninhos dentro das casas na região ali. Então, como não dá para voltar atrás, eu gostaria de fazer esse apelo, para que a CPFL parasse até que nós conseguíssemos, em conjunto, construir uma maneira de que houvesse, havendo a necessidade da extração dessas árvores para defender a vida das pessoas, que nós fizéssemos isso de uma maneira mais responsável, de uma maneira em que as pessoas e o meio ambiente realmente não vão sentir tanto quanto aconteceu. Obrigado, Marcos Papa. Obrigado. Uma parte, por favor, senhor presidente. Pois não, vereador Paulinho.
Alessandro Maraca, importante as suas exposições aí. Com relação ao cumprimento do termo, no caso, a compensação se dá em forma de termo de compromisso de recuperação ambiental, TCRA, e essa proposta sua de alteração possível da lei, que se dê essa compensação anterior à autorização ou à extração, é importante que a gente tenha alguns apartes, porque a compensação, quando ela é feita o plantio, ela não se dá apenas com o plantio daquelas 25, 30 ou 40 mudas. É importante que o responsável por aquela compensação faça o acompanhamento, ele tem que realizar o plantio, ele tem que fazer a irrigação, ele tem que fazer o controle de ervas daninhas, o controle de formigas, reposição de mudas quando temos a perca e o prazo de 2 até 3 anos que essas árvores se estabeleçam realmente e quase que fechem o dossel, ou seja, as copas se encontrem. Exato. Então, não é o simples... a compensação, ir lá plantar e largar. E deixa lá para a prefeitura aquela área semi-abandonada. A prefeitura precisa, então, ter realmente esse controle de cumprimento realmente do TCRA para que realmente aquele local, ambientalmente, ele ofereça para a população aquelas condições ambientais. E não é só o plantio daquelas mudas. Ok? Bem, isso só uma mesmo. parte. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Pereira. Vereador Maraca, agradecer a presença de Vossa Excelência aqui nessa reunião. O vereador Maraca não é membro da Comissão de Meio Ambiente, mas está aqui contribuindo com informações, trazendo informações e dando uma boa notícia dessa lei que pretende antecipar a compensação. Boa tarde, vereadora Gláucia, também conosco aqui. Eu havia questionado com relação ao vencimento da licença e vocês me disseram que houve uma renovação por parte da Secretaria do Meio Ambiente, é isso? Sim. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou responder primeiro a questão da licença. Nós tivemos uma autorização emitida, assim ela venceu ao final de 2013. Nós solicitamos uma postergação de prazo por conta das incorrências que o Ivênio já comentou. A própria população e até a prefeitura está nos ajudando nessa empreitada e teve alguns desvios, né, e de disponibilidade, então isso foi sendo postergado. No dia 16 de agosto, nós protocolamos na Prefeitura Municipal o pedido de extensão dessa autorização. E, na mesma data, a Prefeitura Municipal, inclusive, informou o senhor promotor a extensão dessas ações. Eu tenho as cartas aqui, posso deixar com vocês. Por favor. Então, nós temos, sim, a licença válida. Esse é um primeiro questionamento. O segundo, quando o vereador comentou sobre a comunicação que não houve, talvez o que houve foi um engano ou um equívoco, ou talvez nem todas as pessoas ficaram sabendo disso, né? Nós fizemos um plano de comunicação, sim, para a execução dessas atividades, inclusive com um carro de som nos bairros onde as expressões iriam acontecer. Contratamos esse serviço e isso foi feito. Certo? Não, o que o vereador colocou que não foi feito, a prefeitura não cumpriu uma lei que determina a publicação no site. Ah, perfeito. Aí não é com relação... Então, o senhor me desculpe, eu entendi por parte dos nossos serviços. Não, a prefeitura descumpriu uma lei de 2014 que determina que quando for feita a extração, como vocês estão fazendo, que ela publique na rede mundial de computadores, no site da Secretaria de Meio Ambiente, essa ação que será feita. A prefeitura descumpriu a lei. Nós tomamos até essa iniciativa justamente por conta da repercussão que deu até no início, quando nós começamos a executar, né? A gente entende que tem, sim, toda uma questão, mas temos que suprimir essas árvores. E não foi de uma vez só, dado que estamos desde 2012 a executar isso, já estamos em 2017. Né? Suprimimos, não chegamos perto das 1000 árvores ainda, né? Talvez perto de 500, né? Então, nós fizemos esse plano de comunicação justamente para reduzir esse impacto e poder esclarecer o porquê disso, né? Certo? Senhor presidente. Não, perfeito, aí não cabe a CPFL. Certo? Só uma questão de ordem, senhor presidente. Paulinho. Só para um esclarecimento um pouquinho maior, vocês solicitaram uma renovação dessa autorização, correto? Sim. E obtiveram ou só solicitaram? Solicitamos, a prefeitura nos deu a renovação da autorização e comunicou
Até está aberto aqui Até na porque- tela o senhor promotor. Correto, até porque acho que nos nossos documentos não consta, né, presidente? Não consta. Perfeito, por isso que Por eu isso estou que eu fazendo essa pedi pergunta. Correto. para vocês enviarem, Eles por tanto favor, para a comissão. solicitaram como obtiveram, segundo eles, a autorização, Correto. a renovação dessa autorização por um prazo que está, no caso, vigente, é isso. Perfeito. Correto. Então está sanada a dúvida com relação à autorização. A Secretaria de Meio Ambiente não nos enviou essa autorização que a CPFL está, essa renovação que a CPFL está nos dando notícia aqui. Bom, por um momento eu afirmei que essa compensação, a proporção, ela está de maneira ilegal. As notas fiscais que a CPFL apresentou à Secretaria de Meio Ambiente dão notícia de 1:10 e não 1:25, conforme determina a legislação municipal. O senhor disse que está fazendo uma compensação até superior à lei que a lei estabelece. O senhor poderia repetir isso, por favor? Sim, deixa eu Em deixar que bem... sentido e como assim ela é maior? Se os documentos que a Secretaria de Meio Ambiente nos colocam dão notícia tanto de uma compensação inferior à lei, quanto a Secretaria de Meio Ambiente não nos apresentou um laudo de recebimento dessas mudas. O que consta aqui para nós nos estudos é simplesmente as notas de aquisição dessas mudas. Então, eu afirmei que a quantidade está ilegal, mas o senhor disse que a compensação foi feita até acima do que determina a lei. O senhor poderia repetir, por favor? Sim, vamos esclarecer esse ponto, para que fique claro. O primeiro ponto, foi feito em 2012 um processo de solicitação de autorização na esfera municipal da Prefeitura, a qual, pela questão da legislação, e vocês estão aí lendo ela, o técnico determinou a compensação com a doação na proporção de 1:10. Cada uma árvore suprimida, 10 mudas, que deu um pouco mais de 13 mil mudas para serem doadas à Prefeitura. Essa foi a determinação da Secretaria, a qual nós cumprimos, estamos cumprindo. Esse é um ponto, esfera municipal. Então, nós não temos que cuidar dessas mudas, plantar, enfim, a nossa compensação foi definida como doação. Só um minutinho. Deixa ele expor aí, já passa a sua inscrição e te passo a palavra. Sim, conforme até o engenheiro comentou, cabe ao técnico definir a melhor compensação e de que forma isso fazer. Tá? Nós não temos poder sobre isso. Em paralelo a esse processo que está correndo até hoje, né, e ainda não finalizamos, em 2014, desde 2012, nós entramos com um processo na esfera estadual, que é a CETESB, solicitando autorização para a limpeza de todas as nossas linhas de transmissão da CPFL Paulista, a qual foi emitida em 2014, e a qual sobrepõe essa área que nós tínhamos pedido autorização já para a Prefeitura em 2012, correto? Então, nós temos uma compensação por parte da Prefeitura e estamos fazendo uma outra compensação por parte da CETESB, para a mesma área, compreenda. Então, essa compensação, essa autorização ela é calçada num TCRA, igualmente, e sim, nesse caso, a CETESB solicitou que nós fizéssemos o plantio, né, compensatório dessas áreas, o qual até tem uma das áreas de Mata Atlântica e Cerrado, fica aqui próximo ao município de Ribeirão Preto, em São Simão. Tá? Então, lá sim, nós cuidamos pelo tempo, até que se consolide o plantio, temos a manutenção das pragas invasoras e tudo mais, certo? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro, uma autorização sobrepôs uma área a outra, ou seja, quando nós solicitamos à CETESB a autorização para toda a área, toda a LT da concessão da CPFL Paulista, sobrepôs essa área. Então, por isso que eu comentei que seria, não é dobrado, mas sobrepõe a área. Só uma questão de ordem, senhor presidente. No âmbito municipal, o corte de árvores isoladas é competência e atribuição da Prefeitura Municipal através da lei citada aí anteriormente. Quando ocorre a supressão de vegetação nativa, dependendo do estágio dela, aí seria atribuição da CETESB. Talvez por isso que houve essa compensação ou não? Sim. Perfeito. Então é bom que se fique claro que no âmbito municipal, a atribuição da Prefeitura é corte de árvores isolada.
quando se estende que o estágio da vegetação ou um subbosque em um estágio médio, avançado, é competência da CETESB, aí se torna âmbito estadual. Então, em decorrência disso que houve, então, o atendimento à lei municipal e à lei estadual, correto? Bom, de toda forma, fica claro que a compensação exigida pela Secretaria de Meio Ambiente, ela foi inferior à que determina a lei, porque foi 1:10 e não 1:25, municipal. A legislação fala em 1:25 e ela exigiu 1:10. Acho que isso está claro também, que a Prefeitura deverá pedir uma compensação, a complementação dessa compensação, porque não foi obedecida a lei. Eu entendi com relação à questão estadual, que foi feita a recomposição de um maciço numa mesma região, apesar da ação ter sido em Ribeirão Preto, creio que a CETESB tem optado pela recomposição de um maciço numa mesma região. Mas permanece o déficit, a Secretaria de Meio Ambiente não cumpriu a lei de exigir 1:25. Presidente, só para completar o que você está falando, Ok. Existe ainda Em seguida o senhor Daniel está com a palavra e depois o Marcos. de que entre essas 1.300 autorizações, existem algumas, eu sei que são poucas árvores, mas existem algumas que é vegetação nativa. E aí a compensação seria maior ainda. Então nós estamos partindo da premissa que deveria ter sido maior, nos baseando pela lei que fala de uma vegetação comum aí, de 1:25. Mas ela pode ser maior, chegando a necessidade, e aí depende da avaliação técnica, a 1/200. Né? Então pode ser. Ou a Secretaria do Meio Ambiente apresenta documentos que nos prove que houve a compensação dentro da legalidade, ou até aqui, os documentos que temos em mãos e as declarações da empresa mostram que a Secretaria de Meio Ambiente agiu de maneira ilegal. Vamos aguardar mais documentos. Por favor, senhor Daniel. Boa tarde. Senhor... Não sei se está ligado. Está ligado? Tá ligado. Aí, isso. Tá? Não. O senhor tem que segurar. Isso. Boa tarde. Obrigado, senhor Daniel. Eu me chamo Daniel Paulo dos Santos, sou presidente da Associação de Moradores de Simeone. Não é a primeira vez nem a segunda. E a gente vem trabalhando há muito tempo no bairro e a região. Houve muito equívoco nisso daí. Porque aquelas árvores estão ali há mais de 20 anos. Ela nunca deu um problema na rede ali. Vocês andaram cortando pé de fruta, gente, que estava beirando a calçada, não estava dentro da rede. Então, outra coisa, e eu não vou falar que foi mentir, que é uma falta de elegância, mas não houve comunicação. Nem porque, como presidente de bairro, eu sou legítimo representante lá, porque eu sou eleito pelo voto do povo. Então, quer dizer, nós não fomos comunicados em nada. Eu acho que houve ali uma autoridade, assim, nós vamos arrancar e acabou. Vocês me desculpem que vocês vão ver a parte técnica. Eu estou falando a realidade, o arroz e feijão, para as pessoas entenderem mais. Porque houve ali muita autoridade. Quer dizer, eu passei ali, era tarde, de manhã eu passei, tá lá, de tarde está tudo no meio. Aí, como eu estava numa emergência de hospital mesmo naqueles dias, no outro dia eu fui falar com o Roberto, que é o borracheiro, falou, como? Falou, Daniel, eu não sei, vieram aqui, arrancaram tudo, teve até briga. E outra coisa, vocês, representantes do povo, vereadores, deveriam cobrar que a guarda municipal não deveria estar ali. Ela tem que guardar o que é do município. Quer dizer, peraí, ela está recebendo? Ela recebe o dinheiro do povo, não da CPFL para ficar tomando conta das pessoas que estavam podando as árvores. Então, eu acho que houve muito equívoco e muito poder nisso daí. Quer dizer, eu sou o dono daqui, não acho que não é assim. Eu acho que vocês têm que tomar como se diz, tem muita gente ali, passou mal, gente. Teve donos ali de árvore, foi internado. Não é conversa fiada, não. Porque quando você não tem nada, você cuida com amor e carinho, do dia para a noite vem uma pessoa sem mais, sem menos, sem comunicar, e levamos tudo assim. Eu acho que nós não vivemos num país que chama-se assim, comunista, né, gente? A democracia está aí para ser usada. Eu acho que vocês deveriam, a mesa, o papo, você como presidente aí, eu vou falar no arroz e feijão. Não dá moleza, porque eles abusam muito da realidade. E a realidade não é essa, não. O poder é tudo, mas existe a lei. Obrigado, Daniel. Eu creio que dessa reunião está surgindo mais uma ideia, né? Pois não, João, só um segundinho.
O representante da CPFL aqui está dizendo que foi contratado um carro de som, deve haver documentação para isso, mas fica claro assim, né? Se tem uma associação de moradores, quer dizer, eu gosto de repetir isso, gente, vocês me perdoem, mas eu faço questão de repetir, nós não ganhamos um centavo a mais para promover essa reunião que nós estamos promovendo. Seja um vereador medíocre, que está pouco se lixando se a cidade está pegando fogo ou não, ou os vereadores que se reúnem para promover uma reunião de esclarecimento como essa, não há um centavo de remuneração a mais. Mas a gente ganha para isso. Você nem remunerado quer dizer, você é presidente de uma associação, você está trabalhando voluntariamente. Lá. Está trabalhando voluntariamente. Aqui para vir aqui falar sobre isso agora, nesse momento. Está claro, Daniel, a necessidade que nós temos, talvez, de aperfeiçoar a lei, vereador Maraca, vereador João, vereador Paulinho Pereira, vereador Nelson, de que deve até constar em lei que a associação de moradores deve ser comunicada com uma ação dessa. Porque sendo comunicada a associação de moradores, um protocolo, quer dizer, esse mal-estar causado, esse trauma causado pela população, que ignora essas filigranas da lei, mas que plantou, que cuidou, que está zelando pelo bairro, fazendo uma coisa que a prefeitura deveria fazer e não faz, e se surpreende com uma situação traumática como essa. Então, mais uma questão que nós temos que avançar, sim. Vereador João Batista. Bom, eu gostaria de colaborar agora, seguindo a opinião do meu amigo, Simeone, né? Até eu aproveito a oportunidade para dizer que eu passei a manhã toda no Simeone hoje, tá? Analisando os problemas grandes lá que vamos discutir em outro momento. Se não me foge a memória aqui, Maraca, foi no dia de sessão a poda do Simeone, né? Porque durante a tarde toda nós recebíamos direto comunicação do pessoal do Simeone, inclusive durante a sessão à noite, o pessoal queria resposta. Eu respeito a opinião de vocês, que foi trabalhada a questão de carro de som, mas eu queria colaborar com vocês que isso não atingiu a população. Eu tenho um grande número de amigos naquele bairro, respeito muito. Toda a periferia de Ribeirão Preto, nós somos carentes em praças, parques. Se você contar 2, 3 parques grandiosos em Ribeirão Preto, eles estão em só uma região da cidade. Nós não temos nada naquela região, a não ser algumas árvores plantadas pelos próprios moradores. O que aconteceu ali foi, ele falou sobre pessoas que chegou a passar mal, realmente é uma grande verdade. Pessoas plantaram aquelas árvores. Nós, muitos aqui, não sabíamos dessa lei de 2002, 2013. Entramos aqui nesse ano, primeiro ano de gestão, estamos entrando agora, e foi um susto, quando nós vimos aquela quantidade de árvores no chão, e nós não tínhamos resposta para dar. O que nós íamos falar? Né? Então, eu queria deixar claro que o pessoal do Simeone, não sei dos outros bairros, que eu estou falando só pelo Simeone, eles não entenderam. Tá? Se houve esse carro de som, eu deixo bem claro, que é muito pouco para um tempo nós estamos vendo a tecnologia tão avançada, e as árvores todas foram cortadas, pequenas, grandes, rasteiras, total. Então, o que houve ali foi assim, não posso nem dizer um terremoto, né? Caiu uma bomba no bairro de Simeone naquele dia. Então, desculpa falar, a televisão devia ter participado, o jornal escrito devia ter participado, a internet devia ter participado, que é o que mais usamos hoje, tudo, a associação de bairro, os moradores, enfim. Não houve essa comunicação, desculpa, se houve, de uma forma técnica, ela não atingiu os moradores. E agora, eu termino esse ponto do Simeone, que depois, se houver tempo, quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu digo o seguinte, vamos doar, vamos plantar árvores. Aquele bairro, eu pergunto aqui para o meu amigo vereador, esses bairros onde esses fatos aconteceram, são os bairros que deveriam receber, buscar engenharia, para que essas pessoas recebessem esse replantio. Que não fosse feito em outro lugar, longe, porque a lei permite isso, fosse feito lá. Eles precisam desse verde de volta. E que eles fossem, que nós, vereadores, assumíssemos isso perante a sociedade de Ribeirão Preto e mostrar essa resposta. Porque eles estão esperando tanto essa reunião, vereador Papa, eles estão esperando o que vai sair daqui, qual a resposta que eles têm, entendeu? Então, ainda não houve, ainda não aconteceu a resposta, não está claro. Então, nesse momento, só queria participar disso, que o meio de comunicação que foi usado não atingiu. Opinião minha. Tá, muito obrigado. Permita? Gostaria. Bom, apenas um comentário breve. Nós fizemos esse plano de comunicação, nós montamos alguns releases e enviamos aos meios de comunicação da cidade.
fizemos essa ação com um carro de som. Tá? Sinto, talvez algumas pessoas não tenham escutado, não estavam presentes no momento, e colocamos até na nossa rede social, informando que haveria essa ação, né? Inclusive, para o veículo que comunicou, soltou alguns vídeos na televisão, nós enviamos um release informando das ações que seriam realizadas. Por favor, Marcos. Mas talvez está aí uma oportunidade de melhoria, e para a continuidade das ações a gente reforçar esse plano de comunicação. Então, aceito a sugestão. Boa tarde, meu nome é Marcos Tinoco, sou fundador da Maeco, Amigos do Meio Ambiente e da Ecologia. Então eu vou fazer uma breve explanação e ao final vou fazer um questionamento. Se for assim, se vocês acharem que devem me responder e responder à sociedade, porque vocês estão aqui representando a CPFL, mas vocês também respiram o ar, o mesmo ar que passa pelo meu pulmão aqui dentro, está passando pelo seu em determinado momento também, né? Então, você começou a sua fala falando sobre a questão da segurança, que a CPFL, o motivo principal dessas extrações, que na verdade nem foram extrações, porque não arrancou as raízes, foram podas até esteticamente grosseiras, que os tocos estão lá, tá? Você falou que é para segurança, para salvaguardar a vida do ser humano, né? Porém, quantas pessoas morrem por ano vítimas de eletrocutadas nessas redes de altas tensões, comparado às pessoas que morrem de doenças respiratórias? Então, eu não sei esse dado da alta tensão. Eu sei que o número é tipo assim, 20 vezes maior o número de pessoas que morrem de doenças respiratórias do que morrem de acidente de trânsito. Só para você ter uma ideia então, assim, enquanto estão preocupados em tampar buraco dos asfaltos, ninguém está preocupado em plantar árvore, só que mata muito mais a falta de árvore do que o trânsito, entendeu? Então, assim, em relação às extrações, eu ouvi um número de 1.270, né, e poucos, que ainda não foi completado, né, está em fase de execução. E quando foi lido a lei, acima de 1.000 são no mínimo 40 e não 25. Então, daria 50.800 árvores que teriam que ser compensadas, né? Sem contar a espécie e tudo. Isso se fosse a espécie de mínimo que eles exigem, né? Então, se vocês fizeram 10 por 1, está faltando aí quase 40 mil mudas a serem doadas, né? O que não é... O que eu acho que foi um negócio da China para Camargo Correia, né, que é a dona da CPFL, o qual vocês estão representando. Então, foi um negócio da China. Imagina que eu tenho que pagar 50 mil num carro e eu pago 12 mil. E ainda só a doação não é suficiente, tem que ser plantado e manutenção por 5 anos, para ela que chegue em sadias à vida adulta. Então, tá. Eu não estou aqui para acusar os senhores, é só a minha ponderação em relação a esse imbróglio todo que foi causado drasticamente por essa ação, que a culpa maior é da CPFL, por quê? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que vocês terceirizam esse serviço dessas pessoas que vão lá, esses peões, os peões que estão ali fazendo as podas. Eles não têm capacitação técnica, mesmo que esteja um supervisor, um engenheiro florestal lá. Eles são a CPFL, o professor Marcelo Davi me falou, enquanto a Maeco é uma formiguinha que faz um trabalho de formiguinha plantando 500 árvores por ano, a CPFL é uma verdadeira saúva, que é a formigão que enquanto a gente planta um mês, poda 10. Inclusive, vou aproveitar a ocasião, essas podas que vocês fazem nas residências para poder proteger a fiação, não essa de alta tensão, a fiação normal, eles mutilam as árvores. Eles não têm um treinamento de ISO, de norma de ISO, ou qualquer norma técnica. Essas firmas terceirizadas que vocês contratam, eles não têm a mínima capacitação. Então, a CPFL, ela vive do quê? De energia, distribuir energia. Da onde que vem a energia? Da natureza, gente. Então, vamos cuidar mais da natureza, não vamos pensar só no lucro.
que a Camargo Corrêa fique mais rica ainda. Então, para finalizar, eu gostaria de aproveitar o gancho do ilustríssimo vereador aqui e exigisse que essa compensação ambiental fosse feita na íntegra, ou seja, mais 40 mil mudas, e que fossem plantadas na região da Zona Norte, e não lá em São Simão, em nenhum outro lugar. Isso eu acho que, independente da Secretaria do Meio Ambiente ter autorizado ou não, e a lei está aí, vocês estão dentro da lei, isso é muito pouco. Eu acho que a CPFL teria que sair daqui com um compromisso assumido perante a sociedade de fazer essa compensação de mais 40 mil mudas plantadas lá na Zona Norte, certo? Obrigado pela palavra. Obrigado, Marcos. Eu só quero também aproveitar a presença da sociedade aqui e dizer o seguinte, existe uma lei de minha autoria que ela é uma regulamentação do Código Municipal de Meio Ambiente. O Código Municipal de Meio Ambiente, ele vinha sendo, não sei se vem sendo ainda, mas ele vinha sendo sistematicamente descumprido, porque o Código determina que qualquer prestador de serviço ou qualquer funcionário da Prefeitura que vá proceder poda ou extração, ele seja treinado, ele receba um treinamento. Quem acessar agora o site da Secretaria de Meio Ambiente vai ver uma chamada para treinamento de pessoas que vão proceder poda. E nós criamos uma lei que esse prestador de serviço, além de ser treinado, ele deve portar uma identificação de que ele recebeu esse treinamento para que qualquer munícipe possa questionar no momento da poda. Então, se tiver algum terceirizado das prestadoras de serviço procedendo poda e não recebeu treinamento da Secretaria de Meio Ambiente, a infração é com punição em lei. Então, a sociedade precisa nos ajudar a fiscalizar isso. Quem estiver nos acompanhando, estou recebendo aqui as mensagens pelo WhatsApp e pelo Facebook, muitos munícipes estão acompanhando a nossa reunião. Então, que a cidade de Ribeirão Preto saiba, qualquer pessoa ou empresa que proceder uma poda de árvore deve passar por um treinamento na Secretaria do Meio Ambiente e portar uma identificação de fácil acesso à população de que recebeu esse treinamento, para não acontecer o que você falou com razão, de que muitas vezes não existe uma poda, existe uma mutilação de uma árvore que depois ficará condenada à morte. Eu quero apenas voltar à CPFL e perguntar como foi feita esse pedido, essa determinação de compensação por parte da CETESB. Como que é essa autorização, essa determinação e em que proporção ela foi feita? Deixa eu ver se entendi a pergunta. Você nos perguntou como foi feito o pedido de autorização de supressão para a CETESB? Isso, e nesse pedido a CETESB determinou uma compensação que vocês estão fazendo em São Simão. Sim. Como é essa determinação? Acho que ele e em que quantidade? Está querendo saber qual é o TCRA que a CETESB... Perfeito. No caso do nosso TCRA que nós possuímos com a CETESB, ela seguiu a resolução SMA 8 e definiu a compensação perante o quantitativo de supressão que foi solicitado na proporção que dita a SMA. Posso puxar aqui para vocês o nosso TCRA. Exatamente. Senhor presidente, enquanto ele procura, o TCRA, no caso, quando é supressão de vegetação, de acordo com o estágio que se encontra a vegetação, existe uma compensação. Então, com certeza, ele vai especificar em relação a isso. Essa especificação que nós queremos. Correto. Qual é a quantidade que ele determina na compensação? Isso, pois bem, a nossa solicitação foi em área por metros quadrados, né? Você tem duas opções, você pode levantar indivíduo por isolados ou por metragem quadrada, certo? Do estágio médio e avançado. A nossa solicitação foi por metro quadrado e definiu-se a compensação em áreas em hectares,
Pois bem, daria para a gente fazer uma conversão aqui e verificar. Posso te passar, se você quiser ter ciência, o TCRA nosso da CETESB, e você fica à vontade para analisar e ter as conversas necessárias. Não, sem dúvida. Eu peço, então, a comissão pede que seja encaminhado para cá essa documentação também da compensação que foi exigida. É esse documento? Sim. Bom, antes de passar a palavra para a Sandra, que está inscrita aqui, eu pergunto ao engenheiro Henrique, essa compensação ambiental, por que em determinados casos exige-se a doação de mudas e em determinados casos o plantio dessas mudas e qual a diferença? Só interrompendo, desculpa, vereador, aqui. Vocês têm como anexar para os documentos depois para a comissão de como que está essa área que vocês estão fazendo em São Simão, em que estágio que ela está de desenvolvimento, a compensação que vocês fizeram dessa extração no estado ou na região que vocês atendem, como que está essa área em São Simão, que estágio que ela se identifica, como ela está se comportando com a compensação que vocês estão fazendo ali? A manutenção dela. E como que ela está? Vocês começaram a plantar no ano tal, e que estágio que está? Como é que está? Se teve muito... foi replantado? A gente quer saber como é que está a área lá. Não sei quantos hectares ou quantos alqueires são, mas eu queria que você juntasse algum documento para passar aqui para a comissão de como está essa área, que estágio que ela está hoje. Se já foi terminado ou não foi terminado ainda, que a CETESB autorizou vocês. Vê se seria suficiente. A ideia é muito boa. Eu presumo que a CETESB deva ter um termo de recebimento dessa compensação também. Como que vocês documentam a CETESB disso, essa documentação vir para cá, para a comissão? Sim, nós documentamos anualmente a CETESB. Acredito que não teria maiores problemas, vou verificar isso internamente. Porém, só peço que não misturem as questões também. Claro. Acho que aqui o mérito, nós estamos falando da autorização da Prefeitura Municipal. Correto. Né? E vocês estão nos questionando a questão da compensação, nós estamos cumprindo o nosso TCRA conforme foi emitido. Correto. Correto. O outro TCRA da CETESB não tem, acredito que... um não interfere no outro, né? Eu estou cumprindo o meu compromisso também com a CETESB através do meu TCRA. Apenas para que possamos acompanhar de perto também. Senhor presidente, por favor, engenheiro. Só uma parte, posso? Quem está chamando? Vereador Paulo. Eu, como membro da comissão, né, e o senhor presidente solicitou, me parece a vocês agora há pouco, esclarecimentos com relação ao TCRA, pelo qual a CETESB emitiu para vocês. E vocês passaram um documento para ele, acredito que como se fosse o TCRA. Na verdade, foi passado para o senhor a autorização obtida junto à CETESB. O TCRA que consta a quantidade de mudas e tudo. Então, esse daqui que foi passado para o senhor é a autorização. Ok? Isso. Eu trouxe, até se me permite, entendi, uma autorização, inclusive, né, até autenticada, é o modelo oficial da CETESB. Mas lembrando que o que está em mérito é a questão da autorização. Correto, o senhor está deixando esse documento para a comissão também? Sim. Sim? Perfeito. Que é da Prefeitura Municipal e não da CETESB. Tá? Senhor presidente. Então eu devolvo a palavra ao engenheiro. Pois não, Daniel. Eu queria falar o seguinte, lá no meu bairro existe um parque chamado Augusto Rústico. Por que não plantar essas árvores ali também? Então, isso que eu acho que um trabalho que a comissão pode evoluir, Daniel. Isso, eu gostaria mesmo. Ele pode evoluir pelo seguinte, como ficou constatado aqui, a proporção da compensação ela não foi feita dentro da legalidade, mas até aqui a CPFL não é responsável. A CPFL está cumprindo o que a Secretaria de Meio Ambiente determinou. A Secretaria é que não emitiu uma compensação obedecendo à proporção que a lei determina. Eu gostaria que o senhor visse isso, senhor presidente. O pedido é muito pertinente, porque se nós conseguimos evoluir para que a Secretaria de Meio Ambiente faça uma correção desse documento de compensação, que seja feita, a comissão vai consignar em ata o seu pedido aqui, que seja feito lá. Eu agradeço. E tem só mais uma coisinha. O pessoal da CPFL falou, em caso de segurança, coisa e tal, será que ele conhece bem Ribeirão? Ele conhece o bairro Itorrigão,
Então, existe uma linha de eletricidade, que é também de grande volts, e tem uma favela embaixo. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, dois pesos, duas medidas, a lei... Nós não sabemos aí, no caso, se há alguma ação de eu estou falando com posses. convicção. Justamente, é feito falar em lei, coisa e tal, mas tem coisa que é dois pesos, duas medidas. Quer dizer, então o ser humano que mora embaixo de uma rede não vale nada, a árvore vale mais também, como se diz. Alguma coisa está errada. A CPFL está entrando com diversas ações aí de desapropriação de pessoas que estão debaixo da rede. Tá? São várias ações aí. Eu não sei precisar se essa que você me referiu, já entramos ou ainda vamos entrar. Por favor, engenheiro Henrique. Bom, com relação à diferença de compensação ambiental, isso varia de acordo com a lei, né? Existem leis municipais, estaduais e federais. A legislação municipal, por exemplo, que fala sobre a compensação ambiental, ela é o artigo 175, parágrafo 1º da Lei Complementar 1616 de 2004. Fala que na autorização para a supressão de vegetação arbórea, a que se refere este artigo, será indicada a reposição adequada para cada caso. Então, como vocês podem ver, é muito discricionário. Cabe ao técnico da Secretaria de Meio Ambiente ele decidir o que é melhor. Eu já vi casos em que ele propõe a doação de mudas ao horto municipal e casos que ele propõe o plantio e manutenção das mudas. Isso daí, realmente, não existe a lei municipal, por exemplo, ela tem que ser melhor definida. Ela tem que ser fechada, né, para que não tenha abertura a esses tipos de julgamento pelo técnico, né? Mas atualmente a lei municipal ela é aberta, então cabe ao técnico decidir qual que é melhor. Agora, do ponto de vista ambiental, voltando, com relação à legislação estadual, por exemplo, ela já determina a compensação ambiental e que seja feita através de plantio, na quantidade que é determinada a compensação ambiental, e que seja prioritariamente feita no próprio local, em áreas únicas, para a formação de fragmentos de vegetação nativa, de forma integral, e não em pedaços separados. Agora, qual que é a melhor forma de compensação? Qual que é o que tem mais ganho ambiental? Na minha opinião, sem dúvida, é o plantio das mudas. Porque nesses dois casos, tanto para a doação de mudas ao horto quanto para plantio, você tem um termo de compromisso de recuperação ambiental. Esse termo de compromisso de recuperação ambiental, para a doação das mudas, ele é encerrado na doação das mudas, no recebimento pelo horto. É feito um termo de recebimento e o termo de compromisso é encerrado. Agora, no termo de compromisso de recuperação ambiental com o plantio de mudas, você tem que fazer o plantio das mudas e tem que fazer o acompanhamento e manutenção dessas mudas durante um período mínimo de 2 a 3 anos. Dependendo, a prefeitura coloca cerca de 5 anos para a pessoa ou para a empresa manter a muda. Então, sem dúvida, o plantio e a manutenção das árvores compensadas tem um ganho muito maior do ponto de vista ambiental, principalmente quando ele é feito em uma área única, formando um fragmento único, que vai contribuir para a perpetuação das espécies da flora, da fauna, vai ajudar na recarga de água no solo, vai ajudar na recuperação do solo, e vai amenizar o clima. Então, seria isso. Obrigado, engenheiro Henrique. Sandra, você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria falar o seguinte, no ano passado, o mesmo aconteceu no Jardim Juliano, que a canteira central é muito larga e os fios passam bem no meio. E as árvores que foram tiradas não chegavam nem a 2,5 metros. Aquilo, para mim, foi um genocídio que fizeram ali na avenida inteira. Agora, eu gostaria de pedir para a CPFL que na Marcão Salgado, esquina com a Campos Salles, inclusive já está na Secretaria do Meio Ambiente, está esperando a CPFL junto com a Prefeitura, porque
está muito grossa aquilo ali. E precisa da CPFL junto com, porque tem parte embaixo, tem fibra ótica. Então, para tirar aquilo ali, vai ter que ter muito cuidado. Eu gostaria de saber quando é que vocês poderiam tirar aquilo lá, porque realmente, quando bate muito vento e litoral, os fios batem no outro, estoura fogo para tudo quanto é lado ali. Então, já está na secretaria isso, eu queria saber quando é que vocês podem tirar aquilo lá, porque até o dono já pediu para tirar as duas dali. Deixa eu só entender. Depois passar o protocolo para a gente, Sandra, para a gente poder acompanhar e colocar para a CPFL Isso. também. Eu ia pedir que você nos passe o protocolo. É um pedido de poda, é isso? É um pedido de poda de árvore? Passa para a comissão para a gente poder reforçar. Porque quando eles alugaram a casa ali da frente, né, a madeira deles, e eu tive que ir lá na Porta de Guimarães, que é onde o dono, eles alugaram a casa. E eles foram atrás do dono, porque era só o dono que tinha que dar os documentos dele no número do RG, para poder cortar. Eles já foram lá, que está lá na secretaria do meio ambiente. Só nos passa o protocolo, por favor, Sandra, para a gente ajudar na cobrança disso. Só Okay? me permita, Presidente. só para esclarecer, em alguns casos, quando as árvores estão em meio à fiação elétrica, por ser uma linha energizada, a Secretaria pede o apoio à CPFL para fazer apenas o livramento dos galhos que estão em meio à rede de energia elétrica e, posteriormente, a Secretaria deve, por direito e dever, constituir a poda de condução do exemplar ou extração, se for o caso. Essa árvore, ela nem precisa trabalhar, porque é ficus. Essa árvore já está em, já deve estar debaixo, inclusive ela já atravessou a rua do outro lado. Só reforça para a gente o protocolo, Sandra, para a gente acompanhar e agilizar. Presidente, só Pois não, vereador Maraca. para complementar, quando eu utilizei a palavra, eu terminei fazendo essa sugestão de que a CPFL suspendesse por hora essas extrações para que essa questão toda, tanto da compensação quanto as outras questões que nós levantamos aqui, da forma com que tem sido feita, da falta de manejo, entre outras, sejam superadas. Existe essa possibilidade da gente suspender isso? Nós conseguimos suspender isso por um tempo, aí, mesmo que seja determinado, até que a comissão se reúna novamente e nós consigamos construir uma maneira mais responsável dessa extração? Olha, precisamos avaliar essa questão, porque o risco continua lá, certo? Nós estamos com autorização emitida, estamos cumprindo o TSRA, estamos executando. A nossa preocupação é a questão do risco à população, que traz esses exemplares. Quanto ao acompanhamento, nós estamos tendo acompanhamento da Guarda Municipal por outros problemas que tivemos, até com questões de avanços aí sobre a equipe de munícipes, quando foram fazer a supressão dessas árvores. Por isso que a Guarda estava acompanhando. Isso lá no início. Tá? Acho que até semana passada, na Via Norte, tinha a Guarda Municipal ainda acompanhando. Perfeito. Tinha 3 guardas municipais acompanhando lá na Via Norte. Isso, a gente está fazendo o corte, a recolha, tenta fazer o corte o mais raso possível, alinhado ao chão, certo? Mas podemos avaliar essa questão. Engenheiro Henrique gostaria de fazer uma conclusão do raciocínio? Sim, eu gostaria de... Eu não falei muito sobre a parte de doação de mudas ao horto, a diferença entre a doação e o plantio. Com relação à doação de mudas ao horto, por que ela não é tão vantajosa? Porque as mudas que vão ser doadas ao horto, elas ficam lá no viveiro, elas correm o risco de serem mortas, né, de morrerem por falta de manutenção, ou normalmente isso acontece, algumas mudas morrem, e o que acontece lá no horto? Elas são doadas à população, e a população... Muitas pessoas da população não têm o conhecimento de qual espécie que é aquela, onde que é o lugar correto de se plantar, como que deve ser feito o plantio, como deve ser feita a manutenção. Então, as mudas que são doadas pela empresa, grande parte delas não chegam à fase adulta, porque muitas vezes são plantadas de forma inadequada, são plantadas em locais inadequados, escolhem a espécie inadequada, e ela precisa ser cortada ou é depredada pela população.
Então, com certeza, o plantio é muito melhor ambientalmente. Obrigado, de novo, Henrique. vão plantar embaixo dos leões. Aí daqui a 10 anos vocês vão ter que cortar. Uma colocação rápida. Eu acho que a CPFL não está errada de ter a segurança em primeiro lugar. Eu acho que ela foi omissa de deixar árvores há muitos anos crescerem e aí sim, de uma maneira brusca, vir e extrair todas de uma vez, certo ou errado. Vocês estão com a autorização. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente ela foi falha, porque ela deveria exigir a compensação no município e, de preferência, que vocês façam a manutenção durante 2, 3 anos, porque 15 mil mudas, 20 mil mudas doadas, talvez vão sobrar 1.000 e bem cuidada. Então, eu acho que para vocês é uma vantagem, e eu acho que a imagem da CPFL fica muito arranhada, e vocês têm que dar explicação aqui, explicação para a população, exigir que a Guarda Municipal, exigir não, mas uma solicitação, porque o município ele vai atacar porque ele plantou durante 15, 20 anos e cuidou, e a omissão da CPFL. Hoje, a parte de... Vocês pediram tempo para a prefeitura porque não tinham onde colocar essa galhada. Existem trituradores específicos, que até uma lei da Câmara, vocês são obrigados agora a podar e recolher. Já tem caminhão na cidade fazendo a poda e a trituração, eu já vi aqui. Então, existe forma mais inteligente, e talvez para essa população que sofreu em loco, se ela tivesse a opção de contratar a energia de uma outra companhia, que não é o caso, a imagem, vocês teriam que se preocupar um pouquinho mais com a imagem da empresa, por ser mais sustentável, segura, confiável, né? Porque também ninguém quer ficar sem energia elétrica. Eu acho que a CPFL aqui, a gente não está tratando como a inimiga, mas sim como a solução. Então, não ser omissa, não adianta fazer... A população que está na frente das árvores que foram arrancadas, ela não quer lá em São Simão, ela quer na cidade, e de preferência no bairro dela, né? Então, eu acho que é um pensamento para vocês colocarem para a CPFL. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vereador João Batista. Eu gostaria de fazer mais uma colocação, principalmente para vocês da CPFL. Quando um vereador é eleito, ele não é eleito por uma região da cidade, ele é vereador da cidade toda, né? É isso que nós pensamos. Mas voltando àquele pensamento anterior, a colocação do meu amigo agora, muito boa, que vocês dessem uma resposta para a nossa sociedade de Ribeirão Preto, nesse sentido do que aconteceu realmente, porque não é tão técnico assim, que não é o caso, mas no sentimento mesmo, o que poderíamos fazer, principalmente na região norte, se vocês conseguissem mostrar, através da CPFL, essa possibilidade de ajudar um povo que se sentiu de uma forma agressiva, invadido, sem saber o que estava acontecendo, eu acho que vocês vão ter uma resposta muito positiva para a sociedade toda de Ribeirão Preto. E eu deixo também mais um comunicado para vocês, a fiscalização. Quando você vem pela Via Norte, bairro Centro, se vocês passarem lá, já esse final de semana teve um pessoal plantando árvore novamente, onde vocês arrancaram. Plantaram, as mudas devem ter uns 40 centímetros, algumas eu parei para dar uma olhadinha, estão a uma distância que a lei permite, e outras já estão debaixo praticamente. Tá, eles se sentiram na obrigação de plantar novamente. Se deixaram lá, elas vão crescer. Estão plantadas, foi plantado semana passada. E próximo bairro ali do Marinsec, mesmo se vocês deram uma olhada, tem pessoas morando debaixo da torre. Vocês sabem, né? Ali bem da torre, no bairro Marinsec. E estão fazendo um depósito de lixo bem debaixo das torres do bairro do Marinsec. Então fica aqui para fiscalização, não só para os vereadores mandar requerimentos e tudo mais, vocês também que são responsáveis, debaixo das torres ali no bairro do Marinsec, a quantidade de lixo está ficando grande e está tendo moradia no pé da torre mesmo. Tá? Então fica isso. E o plantio das árvores que já foram feitas na Via Norte, no certo de lá para cá, que se vocês derem uma olhada se estão certo ou não, porque elas vão ser arrancadas novamente. Obrigado. Me permita, perfeito suas colocações. Estou até aqui conversando com o Ivênio. Sim, nós realizamos as inspeções, tá, constantes nas nossas linhas, e quando nós deparamos com casos de invasões, ou seja, nós comunicamos à Prefeitura Municipal através de ofício, certo? E que compete a ela tomar as providências cabíveis, certo? Então, se tem pessoas morando lá, enfim, certo?
Mas nós temos a fiscalização, correto? E quanto às mudas, nós procedemos da mesma forma. Quando nós identificamos que há plantio sobre, a gente tem comunicado, na maioria das vezes, às prefeituras municipais. Vai depender muito da espécie. Se a espécie é de pequeno porte, ou é arbustiva, na verdade, né, não tem maiores problemas, né? O importante, como alguns comentaram aqui, mudas pequenas, mas depende da espécie, né? Pode ser um jacarandá, um ipê, pode ser um pingo de ouro, um arbustivo, né? O grande problema da muda, quando uma empresa faz uma doação de mudas, ela é muito bem-vinda. Quando faz isso em forma compensatória, ela é perigosa. O doutor falou e falou bem. Eu não quero fazer nenhuma previsão, nem ser leviano aqui, mas, infelizmente, boa parte dessas 13 mil mudas que foram doadas, elas vão morrer antes mesmo de sair do horto. Algumas acabam se perdendo durante o plantio. Quantas vezes a gente vê a própria prefeitura, na hora de dar manutenção em seus próprios públicos, eliminando mudas de árvores que foram plantadas por ela mesma, com as máquinas, os tratores que ali estão. E uma outra coisa, ainda em cima do que o Gula comentou, com a extração desse número de árvore considerável ali na região do Simeone, nós temos, inclusive, até uma alteração, mesmo que seja a menor, mas existe uma alteração do microclima. Então, essa solicitação de que a compensação seja feita no bairro ou próximo ao local onde foi extraída, ela é justa também, justamente para tentar compensar também essas alterações de microclima. Então, mais uma vez dizendo, eu acho que ninguém aqui está crucificando ninguém, mas nós estamos apontando alguns erros que foram cometidos e que existe tempo e forma de repararmos isso. O que nós não podemos por isso eu insisto, se a gente puder paralisar isso, pelo menos enquanto essa discussão prosperar, continuar ou fazer da forma com que está sendo feita. Se alguns compromissos forem assumidos pela empresa, pela prefeitura, para uma real compensação, eu acho que a coisa pode ser revertida, né? As pessoas podem entender a boa vontade de que haja essa reversão, mas do jeito que foi feito, eu pelo menos enquanto vereador, eu tenho certeza que o vereador Marcos Papa, o vereador Paulinho, os dois envolvidos com essa região, o vereador Nelson, que está aqui, participando desde o início, o vereador João Batista, nós temos sido cobrados, né? Então, essa cobrança nós entendemos como justa, porque ninguém está pedindo nada para si, mas sim para a coletividade. Tá bom? Obrigado, vereador Maraca. Por favor, seu nome? Mantenha apertado isso. Meu nome é Gerson Barbosa, eu sou presidente da Associação dos Moradores de Marinsec e também amante ao meio ambiente. E quando eu vejo falar aqui a CPFL que teria possibilidade, além de toda essa fala, a gente já está praticamente fechando essa reunião nossa, né? Mas aí você falou sobre uma poda de árvore, um determinado ampere que passa o fio, né? Eu queria saber qual é esse ampere que está passando esse fio que pode ser podada. A árvore, na avenida. Qual a amperagem que pode ser podada? Eu não entendi bem a sua pergunta. A amperagem da força que passa na avenida, sim, da rede, qual a amperagem que a árvore pode ser podada? Acredito que você esteja comentando da área urbana, a linha de 15 kV, de frente à sua residência, é isso? Tem uma avenida, né? Como vocês podaram lá no Simeone, na General Arquido Figueiredo, ali se parece que falou que tem uma possibilidade de ser podada as árvores, não extraída, né? Vamos lá. A CPFL Energia ela realiza a poda preventiva e emergencial, em caso de falta de energia e rompimento de condutores, das árvores urbanas. Tá? Essa poda preventiva é feita uma programação e nós fazemos apenas o livramento da rede elétrica,
Não trabalhamos com poda de condução ou poda de sanidade, enfim, que compete ao município essa execução. Isso nas linhas urbanas. Na avenida tem uma rede. Aquela rede, qual é a amperagem que ela tem? Queria saber. A amperagem. Ela está na calçada? Na avenida. Não, na avenida, toda avenida nossa que tem canteiro central, o canteiro central é a servidão de passagem da nossa linha. Sim. As linhas nossas de Ribeirão Preto são todas de 138 mil volts. E a servidão dela para essa tensão é de 30 metros, ou seja, 15 metros de cada lado do centro, do eixo da linha. Aqui eu entendi que é da Via Norte, que tem aquelas torres grandes, é 138 mil volts. Correto. E das avenidas seria menor, não é isso? Você falou? A rede nossa, a rede, por exemplo, que está chegando aqui na Câmara, é 15 mil volts. 15 mil volts. Essas que tem a faixa de 30 metros de largura é 138 mil volts. Então, na questão das avenidas que estão sendo podadas e estão sendo extraídas, né? Não tem possibilidade de fazer a poda, tem que extrair ela. Ela não tem possibilidade de fazer a poda, tem que ser extraída. Então, debaixo das linhas de transmissão é supressão. É supressão. Então, porque a gente entende que essas informações, depois de 30 anos, é uma verdadeira calamidade, certo? E uma judiação que vai fazer com a população que precisa respirar o verde, certo? Poderia ter uma opção, porque tem árvores de pequeno porte nas avenidas, árvores do caule de 10 polegadas, de 4 polegadas, quer dizer, 10 centímetros, árvore de pequeno porte, está sendo extraída, né? E a reposição está sendo feita em outro local, certo? Não no próximo do bairro, né? E a gente vê, eu passo na Via Norte, por exemplo, é meu caminho que mora mais seco. Eu vejo árvore extraída lá de mais ou menos de 4 polegadas, árvores de pequeno porte, e distante da linha. Aí você falou assim há pouco tempo atrás, na sua palavra aí, que tem a firma terceirizada está cortando, certo? Sem treinamento, sem... Então, infelizmente, se disse que teve algumas falhas, né? Essas falhas não poderiam ter acontecido. Porque, além da CPFL ser uma firma de grande porte, tem engenheiro, tem pessoas que estão lá ganhando para isso, isso é um crime. Se fez esse crime, tem que ser pago, tem que ser punido. Alguém tem que ser punido, certo? Ou o encarregado, ou o engenheiro, certo? Então nós temos que ter respeito com o ser humano, né? Com as pessoas que convivem nesse planeta nosso, né? É um abuso, capitalista selvagem é um abuso demais da conta. Então eu queria deixar esse registro aqui, porque a fala do nosso companheiro antes de mim... Pedir para o senhor concluir que a gente vai encerrar a reunião, tem uma participação da dona Lucia. Concluindo, companheiro, eu acho que está bem-vindo essa atitude do Papa, né, fazer essa audiência pública, e tentar fiscalizar e tentar lutar até a gente conseguir nosso equilíbrio, nossa natureza. Obrigado. Obrigado, meu querido. Dona Lucia, a senhora tem alguma pergunta? Use o microfone. Use o microfone. Tá, a senhora registrou o pedido, dona Lucy? Puder registrar, porque a gente acompanha por aqui e pede para eles olharem com carinho, tá bom? Muito boa preocupação. Nós vamos... Só comentar brevemente uma questão aqui que foi repetida várias vezes. A questão do treinamento não é o mérito da questão aqui, a poda, mas acredito que estamos aqui e devemos esclarecer isto. As firmas terceirizadas, quanto o nosso quadro próprio, que realizam podas
de livramento na rede, todas elas são treinadas por um profissional habilitado e constantemente são renovados esses treinamentos. Se houver realmente essa questão dessa nova legislação, que compete à Secretaria fazer um novo treinamento e emitir, estamos dispostos a ser até parceiros quanto a isso. Perfeito? E só complementando a questão da comunicação, que me chegou a informação aqui, nós encaminhamos para 3 jornais da cidade, os quais deram matérias, e para a Prefeitura Municipal, com as ações previstas para a supressão, e o carro de som foi passado em todas as avenidas que dão abrangência à faixa de segurança da linha de transmissão. Aceitamos as recomendações de melhoria e certamente iremos melhorar para as ações futuras. Ok, Guilherme, nós vamos encerrar então essa audiência. Eu quero agradecer a população que compareceu. Isso. Caminhamos para o encerramento então dessa audiência. Quero agradecer a presença dos vereadores Nelson das Placas, Paulinho Pereira, João Batista, vereador Maraca, Gustavo, Fábio, os presidentes da Associação de Moradores, todos vocês, Sandra, Dona Luci, todos vocês que acompanharam essa transmissão pela TV Câmara. Lamentar, mais uma vez, a ausência de um representante da Secretaria de Meio Ambiente. Nós soubemos pela CPFL que houve uma renovação dessa autorização para a extração das árvores. Falta a Secretaria do Meio Ambiente agora. Nós faremos uma diligência até a Secretaria e também documentaremos esse pedido, porque dos documentos que temos aqui, a compensação exigida é abaixo do que determina a lei. A compensação exigida foi de 1 para 10 e a lei determina 1 para 25 por conta da quantidade de árvores que foi extraída. Falta a Secretaria do Meio Ambiente nos documentar com relação à certidão de recebimento. O que a CPFL apresentou foram as notas fiscais de compra dessas mudas e da nota fiscal. O recebimento por parte da Secretaria de Meio Ambiente não está documentado. A Secretaria de Meio Ambiente nos deve esse documento. Então, agora, através de requerimento e através de diligência, nós faremos com que a Secretaria de Meio Ambiente ou nos mostre um documento que nós não estamos de posse, ou faça a complementação dessa compensação ambiental. E aproveitando a presença de vocês aqui, o Guilherme, o Ivênio da CPFL, agradecer a forma como vocês explicaram para a comissão e para os presentes a questão dessa compensação. Fazer um pedido para que esse processo junto à CETESB componha os autos da comissão aqui também, porque o vereador, ele é o primeiro contato da sociedade com o poder. É ele que está na rua, é ele que está no bairro, é para ele que vai a reclamação, é aqui que cai a chuva de reclamações, de pedidos com relação aos problemas da cidade. Então, que a comissão tenha isso, né, até agradecendo ao Gustavo a ideia de que nós tenhamos esse documento. E um pedido a mais, se a CPFL tem um departamento de sustentabilidade, e você aqui, Guilherme, está representando, que nós possamos eliminar esses tocos que sobraram ali. Eu acho que é uma questão de pedir para a empresa que vocês contrataram fazer isso, e que vocês possam fornecer para nós quem são os empregados da CPFL ou das empresas terceirizadas que receberam esse treinamento para estar executando essa extração. É uma lei, cabe registrar que o desgoverno anterior entrou na justiça para não cumprir essa lei e levou puxão de orelha, vereador João Batista, do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque na visão do tribunal não precisaria nem uma lei que determinasse isso, deveria ser uma ação de transparência por parte da Prefeitura Municipal. Então, uma vez mais, agradecer a presença de vocês e que nós possamos, estamos aqui aguardando, o secretário do Meio Ambiente, pela TV Câmara, pelo Facebook ao vivo, nos assiste e que fique, então, falta a documentação da certidão de recebimento dessas mudas
lá no ano de 2013, a renovação dessa autorização que nos foi apresentada pela CPFL e não pela Secretaria do Meio Ambiente e a aferição dessa quantidade a ser reposta das árvores na compensação. É isso. Muito obrigado pela presença Senhor de todos. presidente, só uma questão de ordem, por gentileza. Pois não, João. Parabenizar a todos por essa brilhante, acho que, reunião, até em nome de toda a população que esperava uma resposta para esse caso, que tomou vultos aí pela imprensa. Quando o senhor coloca que a gente tem um documento, dá apenas a nota fiscal, e o senhor está solicitando o recebimento pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se o senhor me permite, eu vou um pouco além. O fato só de receber essa muda, ele é muito simples também. Eu acho que ele tem que ter um controle para quem destinou e qual o percentual dessa destinação e de que forma ela se encontra hoje. Ou se, de repente, as 13 mil mudas morreram. Isso é muito importante. O recebimento é importante, mas o acompanhamento. Foram doados 50 para essa instituição, 500 para aquela, e fazer o acompanhamento. Porque se ele permitiu receber apenas, passou para ele a responsabilidade de cuidar e fazer com que essa árvore se estabeleça e ofereça para a população a questão do meio ambiente e uma qualidade de ar melhor, de vida. Então, eu vou um pouco além, se o senhor me permite. Não, muito pertinente, vereador Paulinho. Até o secretário talvez tenha se confundido ao final de uma declaração, num vídeo que está circulando pela internet. Ele diz que essas mudas que foram doadas foram usadas por outras empresas. Eu acho que ele se equivocou na forma como ele colocou. O secretário é um homem muito experiente na área, mas tem a impressão, quero crer, que ele se confundiu. Em todo caso, a sua ponderação é muito pertinente para entendermos qual foi o destino dado para as 13 mil mudas compradas pela CPFL e entregue no nosso horto municipal. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado, dona Lucy, obrigado a todos. Engenheiro Henrique aqui colaborando conosco. Agradecemos muito a presença. Obrigado. Uma boa noite a todos.